Boa tarde. Este ano assinalam-se os 20 anos da Fundação EDP. É o pretexto ideal para falarmos sobre o papel das fundações na nossa comunidade e vai ser esse o ponto de partida para a conversa de hoje. O tema é A Comunidade Conta a Sua História. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho e vou conduzir esta conversa a partir daqui da Sala dos Geradores da Central Tejo, em Lisboa, e é uma conversa que pode acompanhar no Observador. Tenho aqui comigo Filipe Santos, Deano da Católica Lisboa, presidente também do Conselho de Curadores da Fundação EDP, Filipa Pinto Coelho, presidente da Vila Convida e CEO da Joia Portugal, e também Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social. Muito obrigada aos três, é muito bom tê-los aqui convosco. E Filipe Santos, começo por si, evocando aqui a qualidade de presidente do Conselho de Curadores da Fundação EDP, para nos ajudar a perceber e a explicar como é que a Fundação atua ao nível da inovação social. Se calhar com exemplos concretos conseguimos partir para esta conversa também de uma forma mais concreta, não é? Muito bem. Carla, é um prazer aqui estar, então, distinta companhia, a celebrar os 20 anos de uma fundação que tem sido tão importante em Portugal no tema da inovação social e do impacto social. E é curioso porque eu hoje tenho o chapéu de Presidente do Conselho de Curadores, mas há 20 anos, quando a fundação surgiu, eu estava a iniciar o meu trabalho na inovação social e trabalhei com a Fundação como parceiro, Sim. que financiou programas e atividades inovadoras que desenvolvemos. E a Fundação teve desde logo uma atitude muito inovadora em várias dimensões. Sendo uma fundação corporativa, abraçou um tema, a inovação social, de uma forma sistémica, com, digamos, uma ambição diferente das fundações anteriores. E, por exemplo, criou o programa que faz também 20 anos de EDP Solidária, que, ao longo dos anos, apoiou de forma estruturada e sistémica mais de 450 projetos, com mais de 18 milhões de euros, portanto, um contributo muito grande para promover a inovação social. E a ideia de uma fundação criar um programa estruturado em que todos os anos identificava os melhores projetos e os apoiava, com uma decisão técnica, analisando a qualidade e o impacto dos projetos, hoje em dia é corriqueira, é a forma como se fazem muitos programas de fundações. Há 20 anos não era, foi absolutamente inovador. Essa foi uma abordagem. Portanto, logo à partida, o método, não é? O método e a ambição Sim, de fazer a diferença na inovação social. O segundo foi que apoiou projetos muito inovadores e diferentes, e na altura eu lancei um Instituto de Empreendedorismo Social e propusemos a mapear a inovação social em Portugal, identificar centenas de projetos que estavam a fazer a diferença no dia-a-dia das comunidades. E a Fundação EDP, na altura em parceria com a Fundação Gulbenkian, foi inovadora em fazer o apoio desse mapeamento, que envolveu uma equipa de dezenas de pessoas que foram pelo país inteiro a identificar projetos de inovação social. Que não eram conhecidos, não havia eram uma conhecidos, visão... exatamente, queríamos criar esta ideia de ecossistema. E o terceiro elemento, que eu acho que é muito importante, trouxe uma lógica diferente de olhar para o setor social e para a inovação social. Não era uma lógica de apoiar projetos caritativos ou assistencialistas, que é importante, mas foi colocar um cunho de sustentabilidade financeira, de modelo de negócios, de inovação nestes projetos. E, portanto, criou uma área chamada de social business e que promovia, identificava e acelerava projetos que tinham, de facto, uma sustentabilidade económica ou financeira que lhes permitia ter ambição e escala, como, exatamente, temos aqui a Filipa com o Café J.O., tem conseguido fazer muito bem nos últimos anos. E, portanto, desde logo, nos últimos 20 anos, a Fundação teve esta abordagem muito inovadora e ambiciosa. Hoje em dia, como o ecossistema já é diferente e já se desenvolveu, a abordagem é necessariamente mais focada, e hoje em dia é o EDP Energia Solidária, focado numa transição energética justa, mas faz sentido que numa fase inicial, onde havia muito pouco em termos de ecossistema de inovação social, a atuação fosse mais abrangente, mapeamento, de capacitação, de desenvolvimento, e hoje em dia, com o ecossistema em Portugal mais desenvolvido, ser mais setorial, mais próximo, digamos, da área natural da EDP, enquanto empresa, e da Fundação EDP, que é a área da energia, e o desafio enorme que é a transição energética para evitar as alterações climáticas, e a importância de ser uma transição justa, que inclua todos e que não faça as pessoas piores nesse processo de transição. E esse é o foco
atual Portanto, e muito importante uma da evolução Fundação. enorme, uma adaptação muito àquilo que são os tempos atuais e com este foco agora, óbvio, na transição energética. Acho que vamos ter a oportunidade ainda de conseguir falar um pouco melhor e de perceber como é que esse processo todo correu, mas já falou aqui da Filipa Pinto Coelho e temos aqui estamos a falar de um projeto que tem valores logo à partida que são muito claros da inclusão e da solidariedade. De que forma é que o Café Joia tem contribuído para essa transformação da sociedade também? Também já tem aqui uns anos para poder fazer esse tipo de balanço. Obrigada, Carla, por esta oportunidade tão boa de estarmos aqui. Sim, de facto, o que o Café Joia traz de inovador, penso que é exatamente esta proposta de proximidade do impacto relativamente a cada um de nós. Portanto, todos nós partimos do princípio que cada um de nós é genuinamente uma pessoa boa, que quer fazer parte, que quer ter um propósito na sua vida, que quer ajudar. Muitas vezes não sabemos como, e o que o Café Joia traz é, dentro da missão da Vila Convida, que é mudar este olhar sobre a diferença, acreditando que um dia a diferença já não se vê porque fará genuinamente parte de nós. Como é que nós íamos conseguir mudar este olhar? Tínhamos que estar próximos. Tínhamos que proporcionar a cada um de nós oportunidades positivas, naturais e regulares de conhecer esta diferença para, num ápice, mudar esse olhar através do consumo de um bem ou serviço que já, de outra forma, iria querer consumir. Portanto, nós temos que estar no sítio de passagem de cada um de nós, nos vários sítios por onde toda a gente passa, para conseguirmos cada vez mais, em todos os públicos-alvo, mudar este olhar sobre a diferença. E esta é a missão do Café Joia, trazer a diferença para o centro das nossas vidas e das nossas cidades, através de uma proposta de qualidade, de proximidade, onde a alegria é genuína, onde toda a gente sente que de facto está a fazer parte desta causa e que afinal não era assim tão complicado, e acima de tudo que cada um de nós, ao se deixar transformar como pessoa, vai levar para o seu local de trabalho uma visão regenerada, se calhar, descomplicada, simples, positiva, do que é a diferença em comunidade. E tem sido um caminho extraordinário que temos vivido. Não estávamos à espera, quando abrimos o primeiro Café Joia em 2021, de podermos ter uma vontade tão grande de parte dos parceiros, da comunidade, das câmaras municipais, que este projeto chegasse Foi mais tão fácil rapidamente. Do que pensou inicialmente? Assim, eu sou uma pessoa muito positiva, portanto, quando abrimos o primeiro Café Joia, eu achei que íamos abrir um café por ano até 2026, mas não me pergunto, não havia nenhuma base científica para eu dizer isto. Era simplesmente dizer, se isto for bom, se tiver a qualidade como pressuposto de base, se estivermos onde toda a gente passa, facilmente isto vai crescer, porque nós acreditamos muito que estas pessoas são capazes de atrair a sociedade como ela é, e aquilo que tem acontecido é isto. Hoje nos Cafés Joyeux, por mês, nós servimos mais de 6.000 cafés, nos 5 Cafés Joyeux que temos. São 6.000 oportunidades que temos para mudar o olhar sobre a diferença. E nada disto se faria se não houvessem parceiros atentos também a perceber como é que este impacto social pode mudar comportamentos. Neste caso, a transição energética, com o prémio que nós ganhámos, a EDP Energia Solidária, com o Café Joia On The Go, que, pura e simplesmente, nos permite a nós ter um modelo itinerante de impacto que leva a diferença por vários pontos do país, que impacta pessoas que estariam em casa paradas sem a oportunidade de mostrar o seu valor e que ainda vende produtos e serviços e oferece a sustentabilidade do seu modelo. Portanto, isto é verdadeiramente apaixonante, e obrigada mais uma vez à Fundação EDP e a toda a aposta que é feita, não só porque são dos nossos melhores clientes de catering, que passamos a vida a servir os nossos caterings, e a impactar ainda mais pessoas, porque os Cafés Joia têm vagas de trabalho, mas para além disto há mais pessoas em casa, e com estes caterings nós trazemos esta missão mais longe, como também com o Café Joia agora On The Go, estamos aqui prontos para ir por este país fora, mostrar que de facto a diferença não só é uma mais-valia, como pode
transformar-nos com pessoas e fazer de nós pessoas mais felizes e realizadas e trazer isso para as nossas empresas. Com uma ideia que tinha-se pressuposto do descomplicar, não é? E estamos aqui a falar só de um exemplo, Filipe Almeida, mas tem uma visão muito, muito global do que são as nossas fundações e as associações sem fins lucrativos. Até que ponto é que elas são este pivô da transformação, da promoção da inovação? Está a correr bem? Sim, obrigado, Carla. Estou muito feliz por estar aqui e é uma satisfação fazer parte da celebração dos 20 anos da Fundação EDP e com duas pessoas que têm sido uma grande inspiração para mim, pessoalmente, e para a iniciativa que venho coordenando nos últimos anos. Relativamente à pergunta que faz, uma breve introdução para perceberem o lugar de onde eu olho para o país e para as fundações. A Iniciativa Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública, criada em 2014, que desde então vem usando fundos europeus para cumprir dois objetivos entrelaçados. Por um lado, promover a inovação social, financiando projetos que testam soluções inovadoras para problemas sociais e, ao mesmo tempo, desenvolver o investimento social, ou seja, atrair para esse processo de financiamento entidades públicas e privadas que aceitem cofinanciar estes projetos, não só dando-lhes mais escala do ponto de vista financeiro, mas também partilhando recursos, competências, redes, enfim, e dessa forma também fazendo evoluir os seus paradigmas de investimento. E eu venho olhando para as fundações a partir deste lugar de um gestor público, usando fundos europeus, que combina esses fundos com fundos de fundações para financiar projetos ou então que financia diretamente fundações. Em Portugal, as fundações fazem parte do perímetro da economia social, tal como foi consagrada na Lei de Bases de 2013, o que significa que integram o setor social. E segundo a conta satélite da economia social, publicada pela CASES e pelo INE, em 2020 existiam em Portugal 618 fundações. 2020. Em sim, 2020. há 5 anos. Este número está com certeza desatualizado, mas a ordem de grandeza é esta. E as fundações em Portugal são muito diferentes. Nós podemos olhar para elas consoante vários critérios, mas podemos distinguir, por exemplo, as fundações puramente filantrópicas, que gerem o património de um instituidor, em geral para desenvolver projetos de interesse público em algumas áreas em particular e que têm receitas oriundas de subsídios, da própria gestão do património, de parcerias, de financiamentos que vão obtendo ao longo do caminho. E depois temos as fundações corporativas, como é o caso da Fundação EDP, criada por uma empresa ou um grupo empresarial que gere receitas, nomeadamente vindas do património da empresa ou das suas receitas. Em geral, mais próximas de causas mais amplas, causas sociais, culturais, ambientais, mas também podemos distinguir as fundações de acordo com a sua escala. Temos fundações de média e grande escala, fundações também de pequena escala e de intervenção mais local. E essas mantêm distinções do ponto de vista da sua intervenção, mas no caso das instituições filantrópicas, como lhe chamei, e das instituições corporativas, a fronteira do ponto de vista da sua intervenção tem vindo a diluir-se e já é difícil distinguir umas e outras. Depende muito mais da visão que se tem e do sentido estratégico que se dá à intervenção da Fundação. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, instituições, para responder à sua pergunta, o impacto que tem na comunidade. Comecemos, a Fundação Eugénio de Almeida, uma fundação puramente filantrópica, sediada em Évora. Dificilmente se consegue imaginar Évora, o Alentejo e em algumas dimensões o país, por conta das suas intervenções até na dimensão cultural, sem a Fundação Eugénio de Almeida. A Fundação Carlos Gulbenkian, a maior fundação do país, uma fundação também puramente filantrópica, que tem um longo historial de intervenção na comunidade, de transformação do país através da ciência, através da cultura, através de projetos de intervenção social. Só para dar um exemplo já agora de inovação social, a Fundação Carlos Gulbenkian criou em 1958 o Serviço de Bibliotecas Itinerantes. Em 1960 já eram 50 carrinhas exatamente, muito a levar livros a quem sabia ler, mas não tinha acesso à cultura. Transformou o país. Muitos de nós ainda se lembram dessas carrinhas. Na verdade, esse projeto só foi extinto em 2002. Foram mais de 40 anos a levar livros e cultura a quem não tinha acesso de outra forma. No caso das fundações corporativas, a Fundação EDP, o Filipe já deu o exemplo, o Programa de Energia Solidária. Em 20 anos, mais de 450 projetos, quase 20 milhões de euros, e neste caso com um foco muito específico na transição energética justa. E já agora um outro exemplo de impacto na comunidade,
de outra grande fundação, neste caso ibérica, a Fundação La Caixa, que hoje em dia tem uma intervenção muito significativa em Portugal. É curioso porque nesse caso é um caso onde é uma fundação que não é puramente filantrópica, também não é corporativa, porque a fundação é dona do Banco La Caixa em Espanha, é dona do BPI em Portugal, e são essas receitas que depois permitem que a fundação desenvolva a sua estratégia. Em Portugal, bom, o presidente da Fundação La Caixa acabou de anunciar há uns dias um orçamento de 4 mil milhões de euros só para a intervenção social até 2030. Orçamento global. Em Portugal tem um orçamento aproximado de 50 milhões de euros por ano, o que é muito significativo para este país. Só nos últimos anos, o programa Incorpora da Fundação La Caixa em Portugal permitiu a assinatura de 1.700 contratos de trabalho de pessoas em situação de exclusão. E no caso das crianças, o programa Pro Infância apoiou 1.200 crianças e penso que mais de 800 famílias. É um número significativo para Portugal, mas estas 1.200 crianças apoiadas, no caso pela Fundação La Caixa, são menos de 1% das crianças que atualmente em Portugal vivem em situação de extrema pobreza. Portanto, não faz mexer a agulha. A forma de fazer mexer a agulha é por associação entre estas instituições e por ligação eficaz às políticas públicas. E isso liga à questão da inovação de que falava. Há 2 anos, o governo irlandês publicou um documento que se chama National Philanthropy Policy, onde o governo irlandês reconhecia às fundações e à filantropia um papel determinante no apoio a novas respostas para problemas sociais, especialmente numa fase inicial, principalmente financiando e promovendo abordagens inovadoras, geradoras de evidência e de dados que depois permitissem às políticas públicas incorporar e dar escala à inovação. Portanto, acho que é exatamente aqui que o papel das fundações se pode criar com o impacto cruzar com o impacto nas comunidades em larga escala. Primeiro, financiando a experimentação de soluções inovadoras, trabalhando com a comunidade, que é o que tem vindo a acontecer em Portugal, os exemplos são muitos, mas depois fazendo advocacy, influência de políticas públicas para que a escala seja de facto Para alcançada. fazer mudar a agulha, como disse. Sim, Carla, sim, e se eu Filipe. puder aqui complementar, Claro. o Filipe mencionou que a iniciativa Portugal Inovação Social tem 10 anos. E de facto Portugal tem das mais avançadas políticas de inovação social e de um ecossistema mais desenvolvido. Mas o que é que explica que há 10 anos atrás, e aliás estivemos aqui os dois juntos a celebrar os 10 anos da Portugal Inovação Social nesta mesma sala há um par de meses, o que é que explica que há 10 anos tenha sido possível desenvolver esta política inovadora a nível nacional com tantos impactos? E a origem, se olharmos para trás, está que 10 anos antes, a Fundação EDP, em vez de decidir apoiar projetos específicos apenas, decidiu capacitar o ecossistema através, como eu referi, do mapeamento da inovação social, através de institutos que faziam formação, Portanto, começar a estavam já numa trabalhar fase do a processo medição em de que conseguiu impacto. E, portanto, esse autonomizar trabalho projetos. sistémico demora mais tempo a mostrar resultados, Claro. mas deixa um lastro fundamental sobre o qual mais tarde crescem novos projetos. E, portanto, hoje em dia podemos traçar para a origem do IES, apoiado pela Fundação EDP, do mapeamento, do Social Business Project que a Fundação desenvolveu, muitas das bases e das sementes que mais tarde conseguiram florir. E hoje em dia, de facto, em Portugal temos a capacidade, através de uma rede de incubadoras que são apoiadas por fundos europeus e por comunidades locais, centenas de projetos que estão no terreno, com esta abordagem transformadora que a Filipa falava, que é, não é ajudar as pessoas, é perceber que as pessoas e os contextos têm enorme potencial e que se nós mudarmos a nossa forma de olhar e de enquadrar, conseguimos criar magia, porque estas pessoas de facto têm um papel na sociedade e uma inclusão verdadeira. Não é aquela inclusão de vamos ajudar, é aquela inclusão de vamos trazer e incluir no modelo. Aí vamos ajustar o modelo às diferenças que as pessoas trazem, às suas limitações, que muitas vezes são limitações aos nossos olhos, mas que são capacidades num contexto diferente. E é criar o contexto certo para que as pessoas e as comunidades se brilhem e se desenvolvam, que é um tema fortíssimo da inovação social. Claro, Não há uma receita só, Filipe. Sim, e ter o contexto, mas também ter o olhar certo. Eu lembro-me sempre com muito carinho do nosso projeto piloto, que foi o Café com Vida, e eu lembro-me de projetar apresentações enfim, e a ideia de base estava lá, era termos cafés com vida, que eram formas de naturalmente a pessoa poder contactar com a diferença,
E começámos este projeto num tumulto mesmo na própria associação. Às vezes queríamos o Excel com tudo certinho, nós sabemos que vai dar isto, nós não sabemos o que é que vai dar, mas isto é inovação social, que foi de facto uma aventura. Mas lá abrimos o café. E abrimos o café sabendo que um dia viria o Café Joyeux, porque já tínhamos, no fundo, essa ideia que o Café Joyeux vinha para Portugal, mas aquilo era um piloto. E quem é que me dizia a mim, não é? Que de repente me vi em frente a um café a ter que gerir mesas e refeições e tudo. Eu achei que o Café Joia vinha fazer tudo, mas afinal o pátio é autónomo. E de repente nós lá nos tivemos que virar. Mas houve alguém, que foi Portugal Inovação Social, que nós também, a quem nós chegámos porque a mensagem chegou até nós, não é? Porque muitas vezes eu apresentei este projeto e disseram, olha, és maluca, quer dizer, isto não é viável, como é, onde é que está? Onde é que está a equipa? Em Portugal não, foi isso que me disseram. É difícil num café com pessoas diferentes. Onde é que está a equipa? A equipa, quer dizer, existia a grande convicção de que era possível, com qualidade e com atenção ao detalhe e proximidade, desfazer esta ideia da inclusão para mostrar que é possível não excluir ninguém. Mas isto era um projeto piloto. Portanto, eu lembro-me como se fosse hoje, aliás, eu partilhei essa história recentemente com o Filipe, que estava num supermercado quando veio a notícia que aqueles 18 meses de grande luta pela sustentabilidade de um café no meio de Santos, também estávamos numa fundação e que já estava a rodar as mesas 2 vezes, portanto era mentira que as pessoas tinham medo e que rejeitavam a diferença, porque quando percebiam que era diferente ainda queriam ir mais, por isso é que as mesas estavam a rodar, e lá está, não havia experiência nenhuma em restauração antes. Portanto, nós conseguimos provar este impacto, conseguimos fazer entrevistas às famílias, aos colaboradores, pusemos isto tudo numa candidatura, mandámos para a Portugal Inovação Social, e se não fosse este sim, nós hoje não tínhamos 5 cafés a funcionar, prestes a abrir o 6º, 30 pessoas mais 50 nos caterings impactadas, a nossa própria vida transformada. Porque alguém olhou para uma semente que fazia sentido em termos de perspectiva, vamos envolver a sociedade a fazer parte da solução, e que deu valor aqueles 18 meses de formação e de horas de formação e de testemunhos e de impacto. Mas atenção, a Vila Convida tinha acabado de nascer, nunca na vida nós achávamos que era possível, sem mostrar, e com tantos projetos que existem, podermos escalar. E as 6 primeiras pessoas desta equipa, que hoje tem 85, foram a base da construção de uma visão empresarial, lá está, de social business, de uma missão que quer, através da participação social, ser sustentável para que o fundraising e todos estes apoios façam crescer. E se não fosse, eu não me canso de dizer isto, porque o Filipe acreditou, a sua equipa acreditou, nós demos os dados de impacto que vinham provar que sim, isto é transformador, e adoro ter estas oportunidades para agradecer. E de poder contar isso, porque é mesmo importante esta visão e esta mensagem chegar até nós. E estava a comentar que em França o Café Joyeux tem 22 cafés e não sei o que é que acontece em França a este nível, mas se calhar não há uma estrutura tão próxima como o Portugal Inovação Social que faça de facto estes projetos saírem da caixa e mostrar que são capazes. Como é que se detecta qual é a caixa que tem menos fator de risco? Ou não sei se é o que é que é muito fácil. No campo da inovação social, se a primeira reação for de resistência, é porque vale a pena espreitar lá para dentro. E foi exatamente o que aconteceu com este. A Filipa diz, eu apresentava o projeto e as pessoas resistiam, e portanto isso era o melhor sinal de que ela estava no caminho certo. E nós, em geral, nós especializámos-nos em olhar para as coisas em que o resto das pessoas não acredita, a não ser os próprios que sonharam e que conhecem bem aquele problema, porque a inovação parte dessa inquietação e dessa incerteza. Isso implica uma taxa de insucesso também? Também. Claro, e ainda bem, a taxa de insucesso é necessária, senão a inovação pressupõe o insucesso. Mas o que diz é um grande desafio, porque acontece muito na área social, não podemos falhar, não podemos arriscar, temos de fazer tudo certinho. Mas o fazer certinho é fazer igual ao que se fazia de antes, e portanto o ritmo de inovação, e dizendo isto, nós temos em Portugal um setor social fenomenal, que faz um trabalho super meritório, e vimos na altura, por exemplo, da pandemia e da Troika, como a sociedade resistiu e teve resiliência pela capilaridade e pelo esforço e pela dedicação do setor social. O setor social também tem que se transformar, tem que inovar, tem que se regenerar.
Quem é que são os agentes dessa inovação? São exatamente este grupo de empreendedores e inovadores sociais que, olhando para os problemas com um olhar diferente, pensam em soluções diferentes, às vezes mais inclusivas, mais sustentáveis, onde não estamos a ajudar, estamos a criar uma experiência para um cliente de um serviço, mas que acontece ser ministrado por pessoas que são diferentes ou que têm uma percepção de deficiência, mas depois quando vão fazer o serviço não é deficiência nenhuma, é uma diferença e ao integrar com sustentabilidade os projetos têm, digamos, perenidade no tempo e podem ter escala. Porque um desafio muito grande é que hoje em dia o orçamento público, o Estado gasta, penso que hoje em dia são cerca de 7 bilhões de euros por ano a financiar o setor social e todas as intervenções. Nós sabemos que os recursos públicos não crescem na medida que os problemas crescem. Portanto, se nós não conseguimos ser mais eficientes, mais eficazes e mais sustentáveis na diversificação da fonte de receitas, não conseguimos lá chegar. Este é um tema. O outro é não trabalhar para resolver o problema, é trabalhar na prevenção para que os problemas não aconteçam, para que a criança não abandone a escola, para que o doente não fique com uma doença crónica antes do tempo por falta de comportamentos, que o idoso não esteja isolado e por não ter um problema grave de saúde. Portanto, o inovador social procura sempre, perante problemas que não estão bem resolvidos, agir em prevenção, com inovação, e evita que os problemas aconteçam a um custo muito menor para a sociedade. Mas aí é mais difícil medir resultados, ou não? Aí é mais difícil, portanto, o resultado não é tão evidente, mas é possível. E há métricas hoje, por exemplo, na área da saúde. Se nós evitamos uma doença grave a um paciente, conseguimos dar mais 10 anos de vida saudável. Então, a métrica, digamos, de sucesso, por exemplo, na área da saúde, tipicamente é quantos anos de vida saudável a mais é que damos. Nós sabemos qual é o custo de uma criança por ano no ensino secundário. Se evitamos que uma criança falhe, digamos, o ano e chumbe e reprove, e se conseguimos que essa criança consiga ter sucesso, não só temos um ganho mais intangível para essa criança, como temos um ganho muito mensurável para o Estado, que poupa esse dinheiro, porque não tem mais uma criança a ser apoiada, conseguiu. Portanto, é possível em cada área encontrar métricas, algumas delas monetizáveis, e aliás a Portal Social tem feito um trabalho meritório com uma base de dados dos custos dos problemas sociais, para percebermos qual é o ganho de os resolver e podermos criar modelos de financiamento que alinhem, de facto, que deem sustentabilidade aos projetos de inovação. Na altura do nosso projeto, fomos fazer contas para saber quanto... Portanto, havia uma carta social, que é a Carta Social 2014, que dizia que 15% das pessoas que estavam em centros ocupacionais teriam capacidade ou têm capacidade para serem autónomas. Eu lembro de fazer contas a esses 15%, que eram 13.256 pessoas, que vezes o valor que as instituições recebem para ter estas pessoas em centros ocupacionais, estes 15%, mais um valor de formação que é muito ocupacional e que não traz resultados específicos na empregabilidade, isto dava um valor de 31 milhões de euros que anualmente eram gastos em soluções ocupacionais que podiam estar a ser transformadas em soluções de ensinar a pescar. Muitas destas pessoas são empregadas no Café Joiô a prestar um serviço à comunidade, a terem uma receita, um salário. Também acontece com onde é que está, por isso é que nós dizemos muitas vezes que isto é um projeto de marketing social e de marketing de proximidade. Como qualquer publicitário quer que a sua marca seja visível e tem que estar presente, não é? Portanto, nós queremos que a diferença seja visível, a diferença tem que estar presente. E a partir do momento em que eu sei que as famílias vão estar especialmente atentas no momento da transição da escola para a vida ativa, porque é aí que as coisas começam a complicar, é aí que estes jovens vão ficar em casa, que os pais se desempregam, que toda a bola de neve começa, então vamos antecipar, vamos comunicar com as famílias nesta fase, por isso é que nós falamos, e o nosso target é muito os jovens adultos, porque nós não conseguimos resolver o problema de uma pessoa com deficiência que se calhar já está em casa parada ou num centro ocupacional há muitos anos, mas conseguimos prevenir que a pessoa, quando acaba a escola, não vá para casa, que possa descobrir os seus talentos e dizer, tu és capaz, tu consegues, não consegues fazer isto, consegues fazer aquilo, amanhã eu tenho um salário e toda esta bola de neve é transformadora para a frente. E não é difícil medir o impacto, antes pelo contrário. É incrível o testemunho que nós temos das famílias, dos jovens, dos clientes,
é só fazer perguntas e nós temos tido essa grande alegria quando as fazemos, de ver as E é respostas. curioso. Não é uma folha de Excel, mas é possível medir o impacto social. Na verdade, em relação ao que o Filipe e a Filipa estavam a dizer, mais uma vez Portugal vai, muito em breve, voltar a ser pioneiro do ponto de vista do financiamento da inovação social. Vamos em breve lançar um instrumento de financiamento que tem vindo a ser negociado diretamente com a Comissão Europeia. A Filipa já está muito contente, ainda não percebi o que é. Vamos testar precisamente isto, mas foi um trabalho preparado ao longo de anos. Vamos testar pagar em função da poupança de despesa pública, independentemente do investimento e do custo da operação. Vamos avaliar os impactos e, em função do impacto, medir a poupança de despesa. Claro que para isso é necessário saber quanto é que é um investimento público feito per capita. Para isso temos uma plataforma de acesso livre, disponível, validada pelas autoridades públicas, chamada onevalue.gov.pt, podem pesquisar, e esse indexante vai permitir testar esta monetização dos impactos para pagar projetos, e que é especialmente relevante quando falamos de projetos preventivos. Mas, Carla, se me permite só dar um passo atrás, eu gostava de recuperar uma ideia do Filipe em relação ao papel e recuperar o papel das fundações, porque a Fundação EDP tem uma história especialmente interessante, porque nós, quando olhamos para este contexto da inovação social e do empreendedorismo, olhamos para o papel das fundações, principalmente como financiadores de projetos. Está certo. Mas isso é uma face visível. As fundações têm uma estrutura e uma história, e a Fundação EDP é especialmente relevante desse ponto de vista nos últimos 20 anos, que transcende o financiamento. Porque, do meu ponto de vista, o papel das fundações vai muito para além apenas do financiamento. Claro que sim, claro que ser financiador, claro que ser protagonista de investimento social, testar modelos inovadores, por exemplo, há outra fundação corporativa que o está a fazer muito bem atualmente, a Fundação AGEAS, por exemplo, com modelos, está a testar a contratualização com modelos inovadores. Mas, além disso, também não podemos esquecer o papel da capacitação, do apoio técnico, que as fundações também estimulam ou desenvolvem, a parte mesmo da avaliação de impacto, são um grande incentivador a que seja feita uma gestão de impacto e uma avaliação de impacto, mas depois as fundações, como financiadores, têm um portfólio muito diversificado de projetos, podem ser elas próprias e são veículos de disseminação de resultados e de conhecimento, são também veículos de acesso a redes e a networking, fazendo a ponte entre agentes do ecossistema, são agentes prioritários para privilegiar a experimentação e a partilha de riscos com outros investidores, testando soluções inovadoras, e depois há aquela dimensão de que já referi, do advocacy e da influência, não só das políticas públicas, mas também como através da sua capacidade de mobilizar outros investidores. E muitas destes papéis são papéis invisíveis, aparentemente invisíveis. Vemos o financiamento do projeto, mas não vemos os outros. Mas os outros é que dão cola a este. E é onde a Fundação EDP também tem vindo a fazer um papel determinante. Aliás, o Filipe recuperou a história para 20 anos atrás e a Fundação EDP estava lá a fazer um papel que, na altura, muitos não viam, os que viam não entendiam, mas hoje permitiram que estivéssemos aqui a falar de um país diferente no campo da inovação social. E só para complementar este tema, e o Filipe há bocado dizia, já andamos a trabalhar há muitos anos. Nós hoje vivemos numa sociedade que trabalha muito para o curto prazo. As empresas têm que entregar resultados trimestralmente, anualmente. As IPSS vivem, às vezes, com restrições financeiras a responder à emergência do momento. O Estado e o Governo têm as prioridades mediáticas e as crises políticas sempre a acontecer, e há poucas pessoas a pensar no longo prazo e a planear para o futuro. As fundações podem ter esse papel, eu acho que têm essa responsabilidade, em virtude do seu modelo, digamos, de operação, ou têm um endowment, ou têm um compromisso empresarial, digamos, de alocação de orçamento, podem dar-se ao luxo de ser das poucas que podem pensar no longo prazo, com atuações mais sistémicas, de capacitação, de criação de redes, de dinamização, de promoção da literacia, sabendo que estão a plantar sementes que não são visíveis nem óbvias imediatamente, mas que passado 3, 4 ou 5 anos têm impactos. Aliás, a outra instituição que eu acredito que tem esse papel é a academia, é as universidades, são as escolas de negócios e de economia, e eu tento até promover muita ligação entre a universidade e as fundações, exatamente porque são os dois tipos de entidades que devem pensar para o longo prazo, para as futuras gerações, e não para os desafios do presente, mas para os desafios do futuro. E é esse papel
é fundamental que as fundações assumam essa responsabilidade e que, apesar às vezes de algumas restrições que sentem no seu dia-a-dia, E das conjunturas. nunca se deixem de perguntar como é que eu vou criar impacto transformador daqui a 5 ou a 10 anos com os projetos que estou a fazer hoje e que estou a lançar hoje e atuando em parceria. Muitas das coisas que têm acontecido em Portugal, muito virtuosas com as fundações, é em projetos de parceria, onde várias fundações se juntam e em conjunto apoiam um projeto importante. Por exemplo, aquele mapeamento de inovação social, que foi pioneiro, único no mundo, que eu conheça, foram duas grandes fundações na altura, a EDP e a Gulbenkian, que em conjunto o desenvolveram. E há outros casos. Portanto, esta parceria entre fundações é outra lógica de atuação que deve ser valorizada. Que deve ser valorizada. E dizia-me há pouco, conversávamos aqui há pouco, a comunicação entre instituições, entre fundações, funciona? Corre bem? Filipe? Funciona cada vez melhor e cada vez mais. Sim. Nem sempre foi assim, mas acho que sim, cada vez melhor. Entre fundações, sim. O que nós vamos assistindo é fundações a fazer parcerias em projetos, fundações que só avançam para o financiamento e o envolvimento em projetos se forem com outros parceiros, nomeadamente com outras fundações. Porque precisam de escala, porque precisam também de sim, partilhar riscos. Porque precisam de partilhar riscos e porque precisam de aprender uns com os outros. Porque as experiências dessas instituições são diferentes e sempre que há uma parceria entre fundações ou instituições financiadoras, mas neste caso as fundações, para financiar, por exemplo, um mesmo projeto, há aprendizagens recíprocas que beneficiam cada uma delas, muito para além apenas da partilha de risco. E penso que a única forma, através dessa escala de que falava o Filipe, de conseguir fazer avançar também este ponto de que eu não largo, que são as políticas públicas. Não faz muito sentido nós, num país desta dimensão, estarmos a testar centenas de projetos, alguns com impacto muito positivo, que já demonstraram ser capazes de transformar a vida das pessoas e das comunidades, em áreas onde existem políticas públicas que têm também respostas e que seguem indiferentes e ignorando esta experimentação. É necessário fazer uma ligação eficaz entre as duas coisas. Portugal é hoje um laboratório experimental de políticas públicas do futuro. Mas isso só se concretiza se conseguirmos criar essa ponte. Eu acho que as fundações são exatamente esse canal que pode fazer esse aqui caminho. uma transição para deixarmos de ter visão por projeto, não é? Que é algo que pode ajudar numa fase inicial, mas numa visão de médio e longo prazo já não acompanha. E de facto as fundações, e nós temos sentido isso também, agora com a Fundação EDP, com uma aposta há 2 anos para um projeto de impacto social, com a Fundação AGEAS também temos sentido e aprendido também novos termos, como investimento de impacto. O que é que nós preferimos? Preferimos um donativo que se esgota ou preferimos um investimento de impacto que nos ajuda a crescer e o negócio paga no médio prazo, num termo e num plano a acordar esse investimento? Tudo isto são conceitos e uma visão que para nós, Vila Convida, tem sido absolutamente diferenciadora. Porque nós temos a visão, nós temos a teimosia, a resiliência, as pessoas, temos a especialização e conseguimos fazer acontecer e provar algo que podíamos não ter conseguido provar, não é? Por isso era um piloto, mas de facto o piloto foi tão bom que nós ganhámos força para o resto. Mas esta visão de longo prazo, de médio e longo prazo, de saber que temos aqui um parceiro que está connosco e que nos ajuda a fazer este caminho, é absolutamente diferenciadora para estruturas que muitas vezes existem, que incentivam a começar, mas que depois já não são 30 mil euros ou 40 mil euros que nos ajudam a poder fazer com que o projeto ganhe a crescer a e dita autonomizar, escala. não é? A Que dita é escala, muito sim, isso porque que... nós não vamos ao banco, não é? Não, Nós temos que trazer fundamental, esta lógica de investimento social, só vem com este mindset. Não pode ser chapa ganha, chapa gasta. Nós já tivemos com candidaturas prestes a entregar que não entregámos, porque o custo que nós tínhamos na gestão daquele projeto, se o projeto trazia receita, a receita também tinha que vir no orçamento e não podia ser para crescer. Tudo isto não faz sentido em projetos de transformação social a médio prazo e nós temos sentido também nas fundações esse acompanhamento e essa visão de caminharmos em conjunto para uma transformação social de médio e longo prazo. O que é que estava a dizer? Que muitas vezes o que acontece na área de impacto social, contexto social, social e ambiental,
é que há muita experimentação de projetos, às vezes locais, em contextos específicos, e depois há difíceis mecanismos para esses projetos crescerem, replicarem-se e terem um âmbito ou regional ou nacional. É exatamente isso que a inovação social quer fazer, é, de toda a experimentação que acontece, quais são aqueles projetos que estão a validar-se, que estão a mostrar que têm impactos, que têm um modelo inovador e que depois podem crescer e replicar-se. E depois aqui há vários caminhos. Há uns que se replicam como um negócio, se replica multiplicando o número de cafés, fazendo intervenções diferentes. Há negócios que se multiplicam transformando-se em política pública, porque aquilo resultou tão bem que o Estado diz, então agora vamos adotar esta inovação e vamos integrá-la enquanto política pública. E dizer, mas isso não acontece. Não, todas as políticas públicas que temos hoje foram no passado De alguma forma experimentação de alguém, experimentadas. inovação de alguém, Claro. ou vieram de algum lado, não é? E portanto, em vez de estar sempre a importar às vezes soluções que vêm do outro lado, temos algumas também boas e portanto é conseguir continuar a inovar nas áreas de política pública, porque os desafios também vão sempre sendo mais exigentes e às vezes maiores e precisamos de abordagens novas. Às vezes é por imitação, esta solução é tão boa neste município que outras pessoas, outros municípios veem e imitam e replicam. E aqui há uma coisa curiosa: enquanto o empreendedor comercial que faz uma startup não gosta de ser imitado porque quer controlar o mercado, o empreendedor social que lança uma nova solução, em limite, não se importa de ser imitado, desde que seja bem imitado. Bem imitado, a tal semente que a Filipa falava há E pouco. se eu faço uma coisa muito bem no meu município, em Lisboa, Cascais, e depois se 20 outros empreendedores veem isso e querem replicar o modelo, então que ele se replique. Um exemplo muito interessante a nível internacional é as conferências TED, o TEDx, não é? Criou-se uma conferência com um modelo diferente, inovador, inspirador nos Estados Unidos. Em vez de criarem uma empresa, como fez, por exemplo, a Web Summit, que faz 1 ou 2 por ano, criar um modelo aberto, replicável, de disseminação, um franchising gratuito, e o resultado é que temos dezenas de milhares de eventos TED a inspirarem comunidades e cidades em todo o mundo, porque era um inovador social que estava à frente do projeto e que quis que o projeto se abrisse e se replicasse por disseminação. E, portanto, o que nós trabalhamos é as diferentes formas de escalar projetos de impacto social. Os caminhos podem ser diferentes, temos que encontrar o caminho certo para o tipo de projeto que é, e é muito isto que também fazemos nas capacitações e nas formações e na criação de conhecimento, é exatamente ajudar os empreendedores e empreendedoras a encontrar o caminho certo para escalar o seu projeto para ter mais impacto. O exemplo das conferências, das TED Talks, é muito interessante porque percebemos que há aqui muitas áreas de intervenção e muito diversas. Há umas mais fáceis do que outras ou não? Depende, fáceis para quem, mas em relação ao que o Filipe dizia, eu também não quero deixar aqui um cenário muito negativo, porque não é verdade em relação à questão das políticas públicas, porque se é difícil influenciar políticas públicas ao nível da administração central, políticas nacionais, temos vários casos de sucesso, dezenas de casos de sucesso, onde, ao nível do governo local e dos municípios, os projetos de inovação social tornaram-se políticas públicas locais. E desse ponto de vista ainda está para ser estudado, mas merece ser estudado o que tem acontecido no país. Portanto, temos várias velocidades e vários níveis de análise das políticas públicas. Sempre mais difícil ao nível central, por força das circunstâncias, pela escala, mas ao nível local tem sido um grande sucesso. Queria só acrescentar mais uma ideia em relação ao papel das fundações e aos desafios de fronteira no caso da inovação social. Já foi aqui aflorado, mas eu não queria deixar de dizer que as fundações podem ter um papel e a coragem de empurrar as fronteiras do financiamento da experimentação um pouco mais além, onde? Exatamente no caso dos projetos preventivos. Parece que faz sentido quando conversamos em projetos preventivos. Sim, faz, mas é um dos lugares mais difíceis de conseguir financiamento é para projetos que previnem, porque em geral nós estamos muito condicionados pelas políticas de inclusão e quando falamos de inclusão social nós só podemos incluir o que já está excluído, portanto em geral são abordagens corretivas que tentam corrigir problemas que estão instalados. Isso é a ação social, isso é a assistência que é necessário dar a quem já está numa situação difícil. Ao mesmo tempo, precisamos de encontrar na raiz dos problemas soluções para que essas pessoas ou outras que venham depois não tenham aquele problema no futuro. Então temos que ter abordagens preventivas. É aí que entra, na maior parte dos casos, a inovação social. O que a Filipa faz é corretivo para as pessoas que ela apoia, mas é essencialmente preventivo, considerando a escala do que pode conseguir. E é aqui que é difícil. Porquê? Porque em muitos casos
o bom resultado de um projeto preventivo é de que nada mude. Porque estamos a falar de pessoas que ainda não estão numa situação má, mas têm, porventura, algum risco específico de vir a estar. E, portanto, o impacto é que não existe a mudança. É muito difícil convencer alguém a financiar um projeto que tem como objetivo que nada mude. E isso leva-nos, eu agora já estou naquela fase de gestão de tempo, porque isto passou mesmo a correr, e gostava mesmo de aproveitar os minutos que temos finais para uma reflexão conjunta sobre isto. E estamos todos a caminhar para esta questão entre o assistencialismo e o empoderamento. Onde é que se colocam? Precisamos de um e do outro? Só de um? Ambos? Como é que é, Filipa? Isto complementa-se? Creio que, até pela explicação agora sim, do Filipe, eu diria que precisamos dos dois, de uma convivência saudável entre os dois, que, por exemplo, posso dar, estava aqui a ver quando é que eu podia pôr a minha chega da política pública, que é uma coisa que eu acho que de facto tem um impacto económico imediato e que hoje acontece, que é a formação para pessoas com deficiência. Está separada em termos de financiamento, de estágios e de orçamento, das medidas do emprego para pessoas com deficiência. São dois orçamentos diferentes. E o que é que acontece? Quando estas pessoas acabam a formação, vão para casa à espera que aquelas medidas sejam aprovadas, que é o emprego apoiado em mercado aberto, que é das medidas mais extraordinárias que Portugal tem e que fica à frente de muitos países na Europa e que vai capacitando as empresas para que durante 3 anos desse apoio vão existindo formação e capacitação para que ao fim de 3 anos é feita uma avaliação e esse apoio é menor porque essa pessoa supostamente ganhou autonomia e, portanto, o apoio pode ser diferente porque a capacidade para a função também aumentou. Ora, a partir do momento em que nós temos a prova comprovada que ao fazermos contratos de trabalho sem termo, neste caso, ou contratos de trabalho, em vez de estarmos a passar pelos estágios, estas pessoas dão tudo de si, porque não vou daqui a 3 meses ou 6 para casa, eu estou a ser muito mais eficiente, não só porque eu não vou usar o dinheiro, o tal que depois foi mesmo para o lixo, é porque foi para o lixo, porque quando há estas aprovações é tudo espetacular, mas a seguir a pessoa vai para casa aos tais, e nós sabemos, estamos 6, já estou a meter outra deixa, 8, 10, 12 meses à espera da aprovação das medidas. Então nós queremos contratar pessoas e não podemos porque o processo burocrático. E o que é que nós fazemos? Vamos esperar e mantê-las em casa? Não, vamos contratá-las. Vamos nos amanhar, vendemos mais caterings, vendemos mais café, vendemos vapor, para sustentar o facto de que nós apostamos na capacidade daquela pessoa e aquela pessoa vai provar que é capaz de trazer receita e trazer mais clientes e trazer mais impacto, porque está tão feliz a trabalhar com o seu contrato, tão a apostar em mim, que eu ganho tanto em autoestima que vai ser tudo um ciclo muito mais benéfico até em termos económicos. E a nossa esperança da mudança das políticas públicas aqui é existir estes contratos de emprego e formação, que é o que acontece em França com o Estatuto de Empresa Social, já agora, outra deixa, a empresa social, que eu não sei porque que nós continuamos, mas que proporciona de facto muito mais esta lógica de investimento nas pessoas e não de aproveitamento de dinheiros que existem para aquilo que eu depois no meu relatório porque dou não sei quantas horas de formação, mas se nós formos perguntar quantas dessas pessoas é que se converteram em contrato de trabalho, vamos ter uma resposta que vai ver o dinheiro que ficou claramente por utilizar. Portanto, a nossa proposta para a política pública é apostem nos contratos de emprego e formação e no sentido assistencialismo versus empoderamento, as empresas precisam, se calhar, de um apoio, de um subsídio para poderem empregar mais e dizer, sim senhora, tu tens aqui uma pessoa que tem 60% de capacidade para esta função, mas nós vamos ajudar-te com formação, há psicólogos, há apoio que existe para compensar os 40% da incapacidade que aquela pessoa tem. Esta capacidade vai aumentando e, portanto, eu tive o assistencialismo de uma medida que me ajuda a mim enquanto empresa, mas depois vou ter um empoderamento da pessoa. Porquê? Porque a empresa, e nós, Vila Convida, fazemos muito recrutamento inclusivo e o nosso objetivo é, obviamente, começamos com um serviço que tem um custo, mas que depois há um fade-out porque a empresa vai sendo, mas nós não podemos desaparecer. E, portanto, a convivência, no nosso ponto de vista, é necessária. E ajuda para que a mudança venha a acontecer. Mas, obviamente, onde nós queremos chegar é mesmo ao modelo de empoderamento, porque as pessoas são capazes.
Eu concordo com o Filipe que é necessário ambos, Ambos. assistencialismo e empoderamento. Há situações de emergência, de crise, em que o foco deve ser o assistencialismo e temos que reagir rapidamente, se calhar, a uma situação de calamidade ou de tragédia. Mas, em continuidade, uma lógica de empoderamento é mais transformadora e é mais sustentável. E passa exatamente daquela questão que o problema não é a pessoa excluída, o problema é o contexto que nós criamos que levou àquela exclusão. Como é que eu entendo a situação e os desafios daquela pessoa, daquele segmento ou do ambiente, falando de questões ambientais, e como é que eu altero a estrutura de modo a poder potenciar aquelas capacidades, incluir de forma verdadeira e integrar, e ao fazê-lo, a lógica muda e a pessoa está, de facto, integrada e já não é diferente, é diferente, mas somos todos diferentes e somos todos diversos. Exato. Portanto, é mais uma diferenciação do que uma diferença. E fica aquela lógica de aquela pessoa não se adaptou. Não, portanto, quando nós conseguimos, de facto, ter uma lógica de empoderamento, é perceber o valor único de cada pessoa, de cada recurso natural que está a ser desperdiçado. Nós temos imensos recursos ambientais totalmente desperdiçados que causam danos ambientais quando são valiosos noutra parte da cadeia de valor de outra indústria ou às vezes da mesma indústria. Portanto, é um bocadinho esta lógica de ver o valor, o ouro, onde os outros não veem e transformar o contexto. E quando nós conseguimos fazer isto, de facto, é transformador. Qual é o problema? É que o sistema montado em Portugal e o sistema montado na Europa, Portugal continental, é um sistema baseado no assistencialismo, onde o financiamento é dado para assistir as pessoas. Sim, na E dependência. quem faz um bom trabalho e empodera, às vezes a recompensa é reduzir-se o financiamento, porque se eu dou apoio a 20 famílias e 5 já não precisam porque eu as empoderei e autonomizei, só recebo enquanto entidade apoio para 15 famílias e eu tinha contratado técnicos para apoiar 20. E, portanto, às vezes a lógica perniciosa do financiamento é que quando eu faço um bom trabalho, em vez de em autonomizar e empoderar, em vez de ser, digamos, Compensado, apoiado. sou prejudicado. E, portanto, isso leva as entidades a serem mais cautelosas e mais conservadoras e é preciso modelos de financiamento inovadores, como a Portal Inovação Social está a tentar promover, para que, de facto, a lógica seja virtuosa e permeie, incentive a lógica inovadora, a lógica de empoderamento, que é uma lógica muito mais de transformação e que previne ou resolve estruturalmente os problemas sociais. Porque às vezes os incentivos estão errados, não é? Sim. E não haverá controvérsia aqui entre nós, estamos todos de acordo em relação a isto. Queria só, então, rematar em relação a este tema. O sufixo ismo, que também está presente em muitas doenças e em quase todas as religiões, na forma como as identificamos, ele significa disseminação, amplitude larga daquele conceito. Portanto, um alargamento, uma escala larga. Quando falamos de assistencialismo, a palavra tem um peso negativo porque, digo eu, porque provavelmente associamos o assistencialismo a uma prática ampla, única, esmagadora, sem admitir outras possibilidades de responder a um problema, a um desafio comunitário que não seja através da assistência. E daí o assistencialismo. Eu prefiro falar em assistência apenas ou apoio assistencial. E desse ponto de vista estamos de acordo. Nós não podemos negar o pão a quem tem fome. E isso é assistência, é apoio social, é ação social. Mas devemos e temos a obrigação de procurar uma solução para que amanhã essa pessoa não tenha fome ou possa escolher o pão que quer comer, ela e os outros. E para isso precisamos de inovação social e de empoderamento. Portanto, o assistencialismo de que falamos tem uma abordagem de curto prazo, é essencialmente corretiva e visa ao bem-estar, hoje. O empoderamento tem uma visão de longo prazo, é essencialmente preventivo e visa o autodesenvolvimento. E as duas coisas são necessárias para sobrevivermos em comunidade. E visa o futuro, que era muito também o pretexto desta conversa. Foi muito fácil estar convosco, descomplicaram muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais uma Obrigado, Carlos. das 5 conversas deste ciclo que assinala os 20 anos da Fundação EDP. Até breve.